quais são os frutos proibidos que você tem desejado hoje? Crescemos ouvindo a seguinte frase: quando eu chegar no céu, eu vou acertar as contas com Adão e com Eva. No entanto, a gente acaba caindo e desejamos os mesmos frutos e caindo no mesmo engano que um dia Eva caiu. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Satanás ele cria um diálogo com Eva. Faz uma pergunta retórica, pois desejava saber o que estava no seu coração. Note que Satanás ele chega primeiro, cria um diálogo com Eva e fala e pergunta a Eva: Eva, foi isso mesmo que o Senhor falou? Não coma de nenhum dos frutos? Satanás sabia que era simplesmente uma árvore, apenas uma árvore, que Deus tinha dado a ordem a Adão, que não era para comer. Mas Satanás ele quer ver ele quer ouvir, saber o que está no nosso coração. E ele quer ver se tem alguma dúvida a respeito daquilo que Deus nos falou. E note que no versículo 4 do mesmo capítulo, ele vem e afirma: certamente você não morrerá. Ele fala com toda a convicção, afirmando que eles não morreriam, para assim criar mais dúvida no coração de Eva. Certamente Eva ficava ali observando aquela árvore, muitas das vezes se perguntando por que não podia comer. E quando tem a dúvida do nosso coração a respeito de quem é Deus, a respeito daquilo que Deus falou, Satanás ele tem sempre um caminho para nos levar para longe da vontade do Senhor. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 27, diz assim: ninguém entra na casa do homem forte e leva dali seus bens, sem antes amarrar. Satanás ele fica nos observando, porque Satanás ele não pode simplesmente me parar. Mas ele cria meio para que assim ele vá diante de Deus e me acuse. Satanás ele cria meios para nos paralisar. Ele não pode nos parar, mas ele cria meios para nos parar. Ele começa a trazer dúvida. Ele nos oferece aquilo que Deus disse que não devemos. Ele cria a oportunidade, mas toda oportunidade dele é para nos distanciar do Senhor. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, fala assim: cada um, porém, é tentado pelo mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Devemos ter cuidado com aquilo que estamos desejando, com aquilo que estamos falando ou até mesmo pedindo ao Senhor. Certamente assim que pedimos algo a Deus, Satanás ele cria logo uma oportunidade, que é para chegar na frente e assim nos distanciar do caminho do Senhor. Então cuidado com o que você vai desejar, porque Satanás está ao nosso derredor. Ele está procurando quem ele pode tragar. Satanás tem sempre uma oportunidade para nos afastar de Deus. Satanás está nos observando para, assim como ele fez com Eva, chegar lá no jardim, seduzir, mentir e causar dúvida no coração de Eva a respeito de quem era Deus, a respeito do que Deus falou. Assim ele nos observa para estar colocando algo na nossa mente, para estar assim querendo nos seduzir. Quando pecamos, muitas das vezes fazemos na vã esperança de alcançar o máximo de prazer com o mínimo de punição. No entanto, raramente funciona desse jeito. O arrependimento ele não isenta a punição. Nós pecamos, nós nos arrependemos, mas a punição chega. Então nenhum pecado vale a pena quando se tem uma grande punição. Nenhum pecado vale a pena. Se Davi soubesse o tamanho da punição que viria para a sua casa, se Davi soubesse o quanto que ele ia ter que pagar pelo aquele ato que ele fez, lá em 2 Samuel 11, onde fala o adultério de Davi, Davi certamente tinha parado e não teria chegado à conclusão do seu pecado. A consequência do pecado de Davi foi muito grande. Tamar foi violentada por Aminon. Absalão mata Aminon, depois Absalão quer tomar o trono, depois Adonias quer tomar o trono, e assim, enquanto Davi estava em vida, a espada não saiu da sua casa, porque todo pecado existe uma punição. Então cuidado com os maus desejos do seu coração, cuidado com aquilo que você tem desejado, que é um fruto proibido também, porque assim como tinha um fruto proibido lá no Éden, existe hoje os frutos proibidos em que eu e nem você devamos desejar. À primeira vista, pegar o fruto proibido e comê-lo parecia uma coisa sem importância, um delito qualquer. No entanto, Gênesis capítulo 3 deixa claro que essa foi a questão de maior gravidade.
A serpente teve a ousadia de afirmar que a desobediência a Deus não lhe traria nenhum prejuízo, só um nível de existência mais elevado. No entanto, no capítulo 4 de Gênesis, vemos logo que as promessas de Satanás foram mentirosas e enganosas. Aqui, o verdadeiro salário do pecado começa a aparecer, como está escrito lá em Romanos 6:23. Então, nenhum pecado vale a pena. Todo pecado tem as suas consequências. Cuidado com o que você deseja, porque Satanás ele tem logo um caminho pronto, já preparado, para te levar para longe dos caminhos do Senhor. Cuidado com o convencimento da serpente, porque Satanás ele tem um grande poder de convencimento, mas Satanás o que ele não pode fazer é te forçar a comer. Satanás ele não podia forçar a Eva a comer do fruto, portanto ele vem com a sedução, ele vem com todo o engano, querendo envolver e querendo afirmar que aquilo não faria mal. Satanás ele tenta afirmar que o pecado ele não tem punição, que não tem nada a ver, que não faz mal, que todo mundo faz, e não é bem assim. O arrependimento não isenta a punição. Cuidado com a consequência dos teus pecados. Cuidado com o que você deseja, porque o dia mau chega para cada um de nós. Não se deixe ser mais convencido pelo engano da serpente. Se Eva pudesse voltar atrás, certamente ela teria dito não à serpente. Se Davi pudesse voltar atrás, certamente ele teria dito não ao desejo da sua carne quando cobiçou a mulher de Urias. Então cuidado com o que você deseja. Cuidado com os frutos proibidos que Satanás tem te oferecido. Nenhum pecado vale a pena. E o arrependimento, sim, ele nos coloca de volta no caminho. Mas o arrependimento, ele nunca vai isentar a nossa punição. Então fique firme, medite na palavra do Senhor, porque nenhum pecado vale a pena. Amém?